a graça de Deus, iniciamos os trabalhos nesta tarde na Câmara Municipal de Taubaté, dando início aos trabalhos da primeira etapa das oitivas da CPI que investiga as OS da saúde. Esse quem vos fala, vereador Moisés Pirulito, estou como presidente dessa CPI. Ao meu lado direito aqui, o vereador Diego Fonseca, relator da CPI, e ao meu lado esquerdo aqui, a vereadora Elisa, do Representa Taubaté, que faz parte desta comissão. Também por videoconferência está com a gente o Dr. Mauro e o Dr. Bruno Alvarenga. Eles falam em nome da empresa Essencial Medicina, que prestaram alguns serviços antes do início dessas OS. Por isso é importante a participação e a gente ouvir deles esse depoimento como testemunhas, para saber como era o serviço antes das OS. E agora a gente vai ter a oportunidade de ter algumas datas já pré-definidas para as próximas etapas da CPI. Eu convido você a pegar o papel e a caneta e anotar as datas para você acompanhar aqui pela TV Câmara. No dia 19/6, na próxima segunda-feira, começa as oitivas de fato aqui na Câmara Municipal. A partir das 14 horas, no canal 4.2 ou pelas redes sociais. 19/6, que é próxima segunda-feira, às 14 horas. Depois, o nosso próximo encontro será no dia 28/6, quarta-feira, às 14 horas. Nessa primeira etapa, estaremos conversando com alguns servidores que foram convocados para prestar esclarecimentos aqui na CPI. E na segunda etapa do dia 28, será os integrantes e membros que respondem pela empresa INCS que fizeram a administração da UPA San Marino. É muito importante a sua participação e saber de perto o que acontece na nossa cidade. Bom, antes de mais nada, nós vamos dar início ali perguntando para o Dr. Mauro, cumprimentando, boa tarde, Dr. Mauro, boa tarde, Dr. Bruno. Eu gostaria que vocês começassem relatando para a gente como que era o trabalho de vocês, com algumas informações, o que vocês faziam de fato antes da entrada dessas OS aqui na cidade de Taubaté. Bom, muito bem. Os trabalhos da Essencial Medicina, eles começaram há exato 7 anos atrás, né? Porque, se não me falha a memória, começou em 2015, no qual a gente participou de um certame, né, de uma licitação presencial, no qual nós demos um preço mais competitivo, assertivo, e ninguém cobriu a nossa proposta, e, portanto, nós somos aceitos, passamos em todas as prerrogativas legais para ter a legitimação, né, dessa licitação, e assim a gente iniciou os trabalhos. O trabalho consistia em prestação de serviços médicos, tá? Portanto, praticamente toda a extensão do pronto atendimento e mesmo as unidades de suporte de retaguarda, com pacientes que praticamente ficavam internados sob a nossa guarda, de uma certa forma, a gente cumpriu ao longo desses 6 anos o trabalho apenas, então, somente cumprindo a prestação de serviços médicos, tá? E foram 5 anos regulares, conforme a lei faculta, e um 6º ano adicional, que também a lei faculta. A partir daí, nós não demos mais continuidade aos nossos serviços. Então, basicamente, a estrutura e a natureza do serviço prestado foi essa: serviços médicos prestados à Prefeitura de Taubaté. Certo. Doutor Mauro, quantos anos tem de experiência a empresa do senhor nesse ramo de prestação de serviço público? A Essencial, 23 anos. 23 anos. Tá. Quanto tempo vocês prestaram esse serviço aqui na cidade de Taubaté? De tanto até tanto? Quanto tempo? Como eu disse, foram 5 anos, então foram de 2015 a 2020, né, fevereiro, e depois estendeu até fevereiro de 22. Maravilha. Bom, eu vou
Vou chamar os vereadores aqui primeiro, o vereador Diego Fonseca como relator e depois a vereadora Elisa para estar fazendo algumas perguntas para os senhores, tá bom? E depois eu entro com as perguntas que nós já fizemos, já temos a resposta, mas precisamos deixar registrado aqui nas oitivas, tá bom? Então vamos lá, com a palavra o vereador Diego Fonseca. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Moisés, cumprimentar também a vereadora Elisa, vereador Richardson, que está aqui acompanhando, o nosso presidente da casa, vereador Alberto. Obrigado, viu, pela presença de vocês. Se eu não me engano, também tem aqui alguns estudantes de medicina, é isso? Parabéns, sejam bem-vindos a essa casa, da assessoria também. E também cumprimentar a TV Câmara, né, por nos proporcionar essa oitiva. Também gostaria de agradecer ao Dr. Mauro e também ao Dr. Bruno, né? Obrigado aí pela presença de vocês, e vocês eu tenho certeza que vão contribuir e muito para essa oitiva. Senhor presidente, eu tenho algumas perguntas para fazer. Se eu me estender, eu paro e eu volto no momento oportuno assim que você me interromper, tá? Fique à vontade. Eu gostaria de perguntar para o Dr. Mauro, nós tivemos aí a prestação de serviço de vocês aqui na prefeitura, e como o senhor bem disse, o senhor ganhou essa licitação que foi presencial, onde o senhor ofertava profissionais para as UPAs aqui na nossa cidade. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer um breve relato para a gente, como que era o trabalho, fizesse um comparativo do trabalho que o senhor prestava na gestão passada e do trabalho que o senhor prestava nessa gestão que iniciou do governo Saldi. Fazer um comparativo entre o governo passado e o governo atual. Muito bem. No governo passado, praticamente, nós concluímos os 5 anos sem ter nenhum reajuste, tá? Como eu já tinha, inclusive, colocado anteriormente, a gente prestou... Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, doutor Mauro. Ok. E, portanto, o serviço foi prestado de uma maneira na qual, regularmente, todos os anos, a gente assinava um documento abdicando do reajuste que seria um reajuste de direito, tá? A gente tinha entendimento que existiam algumas dificuldades no setor público, na saúde, a gente sabe como é que são as coisas, e a gente, tendo esse entendimento, até em sinal de parceria, a gente manteve isso daí, tá? Então, quando terminou os 5 anos, né, e já na vigência do outro governo, que foi solicitado para que a gente prorrogasse mais um ano, a gente fez, evidentemente, um reajuste que se fazia mais do que necessário, porque nós já estávamos em plena pandemia e a gente estava segurando uma barra, por assim dizer, muito difícil, porque inflacionou muito os serviços médicos, né? Porque praticamente até onde não existiam unidades, surgiram acampamentos e unidades extras e inflacionou por demais o serviço médico. Nós tivemos uma dificuldade muito grande, entretanto, assim mesmo a gente conseguiu segurar. Então, a partir do momento que a gente teve a oportunidade do reajuste, nós fizemos um pleito aí para poder dar continuidade no serviço, um reajuste que teve a sua parametrização, não foi exatamente aquilo que nós gostaríamos, a gente até gostaria que tivesse sido algo melhor para facilitar os serviços, mas a gente deu o aceite e tocou o barco para frente assim mesmo, tá? A natureza dos nossos serviços foram exatamente as mesmas, com modificações no período da pandemia, porque na pandemia tudo ficou atípico, né? Então a gente praticamente teve que segurar uma estrutura de internação dos pacientes graves, quadro muito difícil. Isso não foi só e apenas em Taubaté, isso foi sistêmico, foi geral, em todos os lugares, né? E a gente segurou essa qualificação de serviço.
até mesmo realizando serviços de alta qualidade, na qual... Doutor Mário, acho que fechou a câmera aí. Acho que estamos tendo algum probleminha técnico aí, né? Doutor Bruno, está me ouvindo bem? Doutor Bruno, tá ok? Tá tudo ok. E o doutor Mauro, acho que deu algum problema aí. Deixa eu tentar chamá-lo. Tá. Se conseguir continuar respondendo o que eles estavam falando também, e que ele estava falando, sem problema. Tá, peraí. Bom, enquanto isso, para você que nos acompanha pela TV Câmara, estamos aqui nas oitivas da CPI, que investiga as OS da saúde, a primeira etapa, como convidado e testemunha, a empresa Essencial Medicina e logo mais a empresa ErgoQuali, que também prestava serviço na parte de enfermagem no município de Taubaté. Doutor Mauro, o senhor me ouve? Alô, som. Doutor Mauro? Entrou, ele falou que entrou. Bom, a vereadora Vivi também está tentando entrar ali pelo acesso remoto. Logo, logo ela estará aqui conosco. O vereador Serginho também já deve estar chegando aqui na casa. O doutor Mauro voltando, você pode interromper, tá bom, doutor Bruno? Me avisar. Tá ok. Bom, temos as outras etapas. Enquanto vamos resolvendo esse probleminha técnico aqui do doutor Mauro, que fala em nome da Essencial Medicina, que prestava serviço de medicina aqui na cidade de Taubaté, desde 2015 a 2020. A empresa dele, que presta um serviço há 23 anos no mercado. E nós fizemos uma série de perguntas para eles numa outra oportunidade de oitivas aqui nesta casa. Lembrando que a CPI, que investiga as OS da saúde, já fizemos 5 reuniões, 5 atas foram liberadas. Tem a parte que entra em sigilo, também de investigação aqui. E já fizemos 5 diligências, inclusive diligências noturnas. E continue acompanhando aí o nosso trabalho. Doutor Mauro, já está na escuta? Ao vivo é isso, né? A gente encontra alguns probleminhas técnicos por meio do caminho. Se caso o doutor Mauro tiver com problema de entrar, doutor Bruno, se a gente puder fazer esses questionamentos. Posso sim, talvez com relação à parte técnica, o doutor Mauro, ele pode ser mais preciso, né, com relação a algumas tratativas. Eu acompanhei a relação da Essencial com a prefeitura, né, principalmente quando, na realidade, quando ele fala da falta dos reajustes, né, essa questão, de fato, ficou ausente, sem nenhum reajuste de contrato, né? Na época da pandemia, quando se fez necessário adquirir, na realidade, os equipamentos de EPI para os médicos, que isso acabou elevando o custo também, não houve a possibilidade, né, da gente ter também um reajuste por conta disso, né? E muito embora, na realidade, o serviço, ele foi bastante elogiado na época, tanto a gente recebeu elogios na época por alguns responsáveis, né, a prefeitura pelo contrato, responsáveis pelo contrato. E como eu disse, né, da última vez, né, para a gente foi uma pena não ter dado a continuidade a esse contrato, porque uma das situações que falaram que a gente ficaria impedido de participar, porque nós não éramos OS, né, não era uma organização social, e sim uma empresa limitada, e por isso a gente já seria desclassificado para o próximo certame. Apesar de ser apontado que com relação ao serviço que foi prestado foi com extrema qualidade. Tá, ok. Doutor Bruno, o senhor sabe se deu certo aí o doutor Mauro retornar para a gente?
para a gente continuar os questionamentos. Bom. Oi. Oi, doutor. Ligue para mim pro Dr. Mauro, por favor. Doutor Mauro lá do hospital? Isso, por gentileza. Só um minuto. Obrigado. Bom, tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, mas já estamos resolvendo. Posso Pois não? aproveitar e fazer uma pergunta para o Dr. Bruno? Claro. Doutor Bruno, mais uma vez, boa tarde. Obrigado aí pela sua presença. Eu quero pegar o gancho na sua fala, que quando foi feito o processo de licitação aqui, o senhor foi informado que não poderia participar porque a empresa do senhor, né, a instituição não é OS, sim uma empresa, né, no CNPJ. Não sei se o senhor sabe, a denúncia que foi feita pelo Ministério Público, ela trata de que houve, por parte da Prefeitura Municipal, a instalação do caos para que se fizesse essa licitação para a contratação de OS. O senhor, em algum momento, se o senhor que puder responder, fique à vontade, se não puder também a gente vai conseguir entender. O senhor, em algum momento, doutor, ouviu dizer realmente que foi instalado um caos nesse sentido, atrasar o pagamento para a empresa de vocês, para que fizesse o pagamento dos profissionais, uma fiscalização excessiva por parte da prefeitura. De fato, isso realmente aconteceu? Olha, o que existiu de fato, na realidade, é o que o Dr. Mauro, eu vivenciei muito na época que a gente estava insistindo com relação a esses aumentos, né? E a continuidade desse contrato sem aumento ia acabar inviabilizando mesmo de fato, né? A gente estava com essa dificuldade porque, de fato, a gente não estava conseguindo um reajuste para manter a qualidade. Então, olhando por esse aspecto, sem dúvida que na realidade a gente estava caminhando para um caos, porque esse contrato sem nenhum reajuste ia acabar inviabilizando, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida ia acabar inviabilizando. Principalmente com relação a esse ano de pandemia, que as coisas subiram demais, subiram muito mesmo, né? Então, falando com relação ao contrato, o contrato ele deixou de ser um contrato, passou a ser um contrato bastante retilíneo, dependendo muito de um equilíbrio ali para se manter, né? A continuidade dele, sem sombra de dúvida, que assim poderia na realidade inviabilizar e trazer consequências bem negativas para o cumprimento do objeto. Num processo licitatório, doutor Bruno, a gente sabe que quando está no término de se vencer o contrato que foi renovado, sempre tem uma manifestação das partes, tanto da parte que presta serviço, quanto da parte que que contrata o serviço. Nesse processo, o senhor poderia nos dizer se houve interesse da empresa em continuar o serviço e se a prefeitura também avisou previamente com antecedência que não queria mais o serviço da empresa essencial? Olha, na realidade, assim, não foi manifestado interesse pro lado do essencial. Era muito interessante, na realidade, a continuidade do contrato, né? Isso era interessante para a empresa, era interessante, na realidade, que inclusive os médicos que participavam, né, desse contrato, eu digo, atendendo, né, os pacientes, também gostavam da gestão da essencial. Mas eu digo que a negativa, né, o manifesto da prefeitura foi sempre no objetivo que é essencial, ela não cumpria, na realidade, os requisitos por ser uma limitada, né? Então, assim, foi dada negativa nesse sentido para nós. Então, não teve essa situação do lado da prefeitura conosco, falando que gostaria da nossa continuidade. Bom, se puder verificar aí para mim se o Dr. Mauro já retornou,
o Dr. Bruno. Tá. Por favor. Que a gente tem que continuar os questionamentos. Ele falou que estava precisando que aprovassem ele agora, que ele está aguardando. A aprovação do... Tá. já está na sala de espera. Fala para ele tentar entrar de novo naquele link, porque já aprovamos aqui o pedido e não entrou no ar. Então, eu acho que é bom ele tentar fazer de novo. Tá bom. Lembrando você, telespectador, que acompanha a TV Câmara, estamos aqui nas oitivas, que investiga as OS da saúde. E hoje participa com a gente aqui o pessoal que responde pela empresa Essencial Medicina, que prestava o serviço aqui entre 2015 a 2020, antes dessas OS que estão até hoje. Bom, deu certo aí? Doutor Bruno, conseguiu falar com ele? Se ele conseguiu entrar novamente? Ele está tentando entrar novamente. Tá. Lembrando, telespectadores, que temos um encontro marcado aqui na próxima segunda-feira, às 14 horas da tarde, neste mesmo canal da TV Câmara. A partir das 14 horas, teremos aqui um interrogatório com a comissão que avalia o serviço das OS e de todo o processo do certame. Então, estaremos aqui na próxima segunda-feira, às 14 horas da tarde, para dar início definitivamente, de forma oficial, à CPI que investiga as OS da saúde. O Dr. Mauro deve estar retornando aí agora, né? Estamos com um probleminha técnico aqui, porque é por videoconferência e caiu a conexão dele, estamos tentando o restabelecimento aí da conexão. Está aguardando a aprovação. Conectou de novo e está aguardando a aprovação. Vamos dar uma olhada aqui. Tem que avisar ele, doutor Bruno, que tem 2 links. Um é da Essencial Medicina e o outro é da ErgoQuali. Vê se ele não clicou errado em alguma coisa assim. Era mesmo. Ó. É o mesmo? O mesmo, Aqui não pintou nenhuma autorização ainda. Estamos aguardando ele para dar sequência aí nos questionamentos. Você não pode enviar o link de novo para ele? Você consegue enviar o link para ele novamente, doutor Bruno? Eu vou enviar agora. Tá. Realmente. Oi, doutor. Liga pro doutor Mauro para mim, por favor. Eu liguei naquela hora que ele estava na linha. Eu disse Bom, que ele TV me Câmara, vamos fazer o seguinte, suspender um pouquinho aí por alguns minutos e a gente retorna. É bom que dá tempo de você passar o café, estourar a pipoca e voltar a assistir novamente. Vamos aos nossos comerciais, enquanto isso tentamos resolver esse problema técnico aqui, tá bom?
O senhor me ouve aí perfeitamente? Acho que o som dele. O som acho que não está ativado, né? Doutor Mauro, o senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Você Maravilha. Então, voltando aqui com a CPI das OS da Saúde, nós vamos voltar no questionamento do vereador Diego Fonseca, que o senhor estava respondendo e depois caiu, ok? Ok. Vamos lá, vereador. Eu perguntei na primeira pergunta se tinha alguma diferença de tratamento com a empresa, fazendo uma comparação entre as duas administrações, entre a administração do antigo governo e dessa administração. Por que eu pergunto? Porque na denúncia que o Ministério Público ofereceu, ele alega que foi instaurado o caos na saúde de Taubaté para justamente se fazer contratação emergencial e depois fazer a contratação de OS. Então, se o senhor pudesse falar para a gente um pouquinho, comparando as duas administrações. Na administração passada tinha uma fiscalização mais rigorosa, os pagamentos eram feitos em dia, e se nessa administração também, se a fiscalização por conta da prefeitura era mais incisiva e se realmente a prefeitura honrava com seus compromissos, mês a mês. Nós não tivemos uma desassistência quanto aos pagamentos. Se houver alguns atrasos, foram atrasos pontuais aí, nada que abalasse a prestação dos serviços. O que acabou nos dificultando aí foi exatamente o valor do recurso, porque a gente tinha que concorrer com outras municipalidades, com outros serviços, do qual foi um verdadeiro leilão para os médicos. Então, inflacionou muito. A gente precisou se desdobrar para dar conta da prestação de serviços em plena pandemia. Isso foi o que foi mais marcante, tá? Poderíamos ter, com o nosso contingente, ter prestado um serviço com extrema qualidade e por conta a despeito das dificuldades que nós tivemos, a gente conseguiu entregar o serviço e prestar o serviço, mas graças à relação entre médicos que nós conseguimos construir com os nossos médicos prestadores, tá? Então, muita coisa foi prestada e conseguido na confiança pessoal, na confiança profissional e na certeza de que a gente é um garantidor dos recebíveis aí para os nossos médicos, né? Então, basicamente, seria essa a diferença pontual que teve de uma gestão para outra. Na primeira gestão, a coisa fluiu muito bem. Eu acho que para o poder público foi muito vantajoso, porque foram 5 anos praticamente sem reajuste de serviço. Disseram que o gestor tinha os seus motivos e espero que tenha utilizado esses recursos de uma boa maneira, mas a gente conseguiu tocar o né? E assim a gente tocou o serviço até o fim, né? Nas duas gestões. No tocante à fiscalização, o doutor Mauro, o senhor sentia uma diferença da fiscalização? Na gestão passada a fiscalização era mais branda ou era contento? E nesse novo mandato, nesse novo governo, a fiscalização já era mais incisiva justamente para criar o caos. O senhor tem alguma coisa a falar sobre isso, doutor Mauro? O que eu posso dizer na outra gestão, a relação foi mais amigável, tá? Porque foi construída uma relação de reciprocidade de confiança. Tá? A gente sabia o tempo todo da nossa responsabilidade social, né? Da nossa responsabilidade institucional em prestar com qualidade o serviço médico, e assim a gente levou a contento, né? E a gente procurou prestar o serviço da melhor maneira possível. Então, na primeira gestão, a gente tinha muito mais, como eu diria, profissionalismo do ponto de vista gestor, no qual havia uma linha de comando, na qual os serviços eram demandados e a gente
prestador a gente cumpria. Uhum. Na segunda gestão, nós não tivemos isso. Tá? A gente continuou trabalhando, muita boa vontade, mas essa linha de comando já não tínhamos mais. Quando o senhor fala em linha de comando... desculpa, o senhor ia falar mais alguma coisa? Eu ia dizer, a linha de comando era a doutora Rosa. Tá? Ela tinha uma diligência muito grande aí na prestação do serviço e interagia muito bem. Era o nosso prefeito essencial aí. Inclusive, ele ficou dedicado, esses 6 anos, ficou dedicado aí em Taubaté, né? Morando aí. E nessa segunda gestão, quando a gente se refere a esse novo governo que assumiu, quem que fazia a fiscalização, com quem que era esse diálogo, quando se tinha esse diálogo? O senhor consegue elencar nomes para a gente? Eu consigo. O link aí era eu não o conheci pessoalmente porque as tratativas eram com o Dr. Manuel, tá? Que tocava toda a operação, mas ele estava sempre em contato com o Fabrício, tá? Eu não o conheci, mas eu sei de nome porque ele passava as informações para mim, evidentemente. E nessa sua comparação, você quer fazer uma pergunta? Doutor Mauro, o doutor Bruno, peço por gentileza que desative o som do microfone. O doutor Bruno, eu acho que está dando interferência na fala do doutor Mauro, tá bom? Tá bom, combinado. Tá bom. Doutor Mauro, pode responder de novo, por favor, para que fique registrado. Fazendo essa comparação, doutor Mauro, quando o senhor fala de primeira gestão e segunda gestão, já colocando o nome das pessoas, fazendo um comparativo, então, na sua opinião, a antiga gestão tinha profissionais muito mais qualificados para fazer essa interlocução e essa fiscalização do que essa nova gestão? Sim. Sim, porque tinha uma linguagem médica, tinha uma visão médica, tinha uma visão de gestão hospitalar e assim, tinha uma razoabilidade muito maior, tá? Na segunda gestão não tinha essa interlocução, a gente tocou o serviço na boa vontade mesmo, mas não tinha essa demanda de serviços dentro de um planejamento, creio eu, né? Dentro de um planejamento de governo, né? E creio eu que seja isso. Fazendo um pouquinho uma parábola sobre esses dois assuntos, então, se numa primeira gestão você tem um profissional que faz uma boa interlocução, que fiscaliza, e se na segunda gestão você tem um profissional que não é tão qualificado assim e que não tem essa interlocução, então, nesse sentido, será que foi instalado o caos justamente para prejudicar o serviço que o senhor prestava aqui em Taubaté? Veja bem, eu não posso dizer para você que a nossa gestão foi um caos. A gente só foi abnegado e assim, abnegado... Deixa eu só corrigir então, Mauro, que acho que não foi isso que eu quis dizer. De fato, a gente sabe da prestação de serviço da sua empresa, que quando estava aqui, realmente tinham bastante elogios em relação aos médicos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o senhor prestava um bom serviço em um determinado período e no próximo período, esse serviço que o senhor prestava de boa qualidade não foi tolhido por pessoas que comandavam justamente para criar o caos no serviço que era prestado? É isso que eu quis perguntar. O que eu posso dizer é que a interlocução foi mais difícil no segundo mandato e que, assim, nós não vimos motivação, a mesma pegada ou a mesma vontade de estruturar o serviço médico, que tão importante é para a população, né? Uhum. Então, o que eu posso dizer para os senhores é basicamente isso. A gente tocou o serviço procurando ter o máximo de juízo, vamos dizer assim, né? Juízo operacional. Até porque, procurar as coisas adequadamente. Até porque quem foi prejudicado foi a população, né? Se tinha um serviço que era bem prestado e realmente tinha as dificuldades e não tinha essa linha de raciocínio, essa linha de conversa, como que você vai conseguir dar continuidade no serviço se você está sendo tolhido? Então, eu entendi.
essa integração nós não tivemos no segundo mandato. Entendi. Eu queria te fazer uma pergunta. Posso, presidente, continuar? Ou quer que eu pare e volte depois? Fazendo um pouquinho uma análise, o senhor disse que está há 23 anos nesse mercado, né? Então, experiência, eu tenho certeza absoluta que o senhor tem de sobra. 23 anos não são 23 dias nem 23 meses. Na sua opinião, o modelo que foi feito aqui em Taubaté, como que foi feito o modelo aqui em Taubaté? Foi feito um processo licitatório de qualificação de organizações sociais e cada UPA aqui em Taubaté foi feito um chamamento público para uma determinada OS assumir essa UPA. Neste tocante, com a sua visão de empreendedorismo, de mercado, esse sistema de OS, cada OS administrar uma unidade, não é prejudicial no tocante a questões financeiras, a questões logísticas? Por que eu digo isso? O senhor, quando estava aqui em Taubaté, o senhor fazia o atendimento de todas as UPAs, ou seja, o senhor ia comprar materiais de EPI, o senhor ganhava na escala, o senhor ia, de repente, fornecer algum outro tipo de insumo, o senhor sempre ganhava na escala. Nesse modelo de OS, cada OS para uma UPA, o senhor acha que o contrato ele não fica mais caro porque as OS elas perdem essa questão de poder de compra, de poder de ganhar na escala? Não tenha dúvida. Esse é uma máxima do capitalismo, né? Você, na verdade, junta para ficar mais forte e ter um poder de negociação mais forte. Quando você separa, você perde esse poder de negociação e enfraquece. Essa é uma premissa básica do capitalismo, um modelo que a gente vive. O que eu posso dizer e responder para o senhor também é que eu, como gestor, jamais faria isso, sabe, de cortar, fragmentar o serviço. Eu acho que o serviço ele tem que ter uma unidade de propósitos e é toda uma máquina, né? Uma máquina da saúde. Ou seja, ela tem que ter links e interdependências para que ela seja bem eficiente, para que você tenha agilidade, por exemplo, na execução dos serviços, no andamento dos serviços, nos encaminhamentos e nos setores primário, secundário e terciário da saúde. Ou seja, tem que ter um uníssono, a coisa tem que ter um link e tem que ter uma gestão unificada para que seja eficiente. Se você esquarteja a estrutura, você não vai falar com B, não vai falar com C, C não vai falar com D e fica uma coisa bastante desproporcionada e até tendendo a uma bagunça. Isso, qualquer empresa, dentro do modelo de gestão, vai procurar ter o quê? Uma gestão unificada, uma visão do organismo de saúde como um todo. Ao meu ver, essa seria a condição mais apropriada, né? E realmente atendendo a esse aforismo, essa premissa do capitalismo, que é ter um poder de negociação em termos de insumos, materiais, medicamentos, ter um poder de negociação bastante pronunciado, né? Bastante mais eficiente, trazendo, assim, notoriamente, lucro para a população, sem dúvida nenhuma. Doutor Mauro, também aproveitando, nesse modelo de OS, nós sabemos que são um chamamento feito para uma organização social fazer uma administração que é uma administração plena, ou seja, ela recebe um valor X e faz a administração num todo. Nesse sentido dessas organizações sociais receberem esse recurso e fazerem essa quarteirização, quando o senhor tinha a sua empresa aqui, que prestava serviço, o senhor fazia algum tipo de quarteirização ou de subcontratação? Na verdade, eu tinha uma estrutura na qual os médicos, eles tinham uma qualificação societária dentro da minha empresa, né? Dentro de um dispositivo legal, que é a Sociedade de Contas Participativas, né?
Então, a gente dava uma autonomia para o médico, a gente não engessava, mas a gente procurava ser bem assertivo na gestão, tá? Então, era um serviço prestado pelo corpo, né? Pelo corpo clínico da Essencial Medicina. E esses médicos que o senhor contratava, eles passavam por um processo seletivo. O senhor dava algum treinamento para esses profissionais? Como que funciona? Tinha alguma reciclagem com esses profissionais para a gente poder entender a didática? Sim, vereador, a qualificação, sem dúvida, eles passavam por uma entrevista, a gente percebia as qualificações técnicas, o grau e a intensidade da formação do profissional para qualificá-lo na função específica, né? Uma boa parte dos serviços eram prestadas assim na parte básica, que é o atendimento que a gente chama de atendimento de porta, os pronto-atendimentos, os pronto-socorros, mas existiam situações que nós tínhamos que fazer a cobertura de especialidades e, sobretudo, de pacientes de gravidade relevante. Então, praticamente, sem nós termos tido no edital, no pregão, a qualificação para médicos de UTI, a gente dava conta nas unidades de emergência, no qual, às vezes, o paciente tinha dificuldade para ter uma vaga para uma UTI, por exemplo, dentro da regulação do Estado, né? E, todavia, a gente segurava o paciente praticamente numa UTI sem ter uma UTI. E a gente deu conta disso. Então, sem sombra de dúvidas, nesses casos, a gente precisava do profissional melhor qualificado, que, na verdade, já vem de uma pré-qualificação de mercado, de formação, e, portanto, a gente linkava e elencava esses médicos para essas funções já com a qualificação estabelecida, né? E os outros médicos, a gente também fazia a instrução e dava o treinamento em loco para os colegas, né? Para que se adequasse à normativa do serviço em si. Eu também queria aproveitar, e eu já também estou encerrando, minha última pergunta. Se houver mais algum questionamento, eu peço licença para o presidente para fazer a pergunta no momento oportuno. Essas OS que ganharam aqui em Taubaté são as seguintes: a INCS, a Chavantes, a IESP e a SPDM. O doutor conhece alguma delas? Já ouviu falar bem, ouviu falar mal? Olha, dessas que o senhor falou, que eu conheço, assim, de informações e tudo mais, é a SPDM. As demais eu nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar. Senhor presidente, eu encerro aqui minhas perguntas nesse momento oportuno, até para dar espaço para os nossos vereadores, e depois eu te peço licença para contribuir mais um pouco. Doutor Mauro e doutor Bruno, muito obrigado por enquanto, viu? Gentileza de vocês. Obrigado. Obrigado, vereador Diego. Vossa Excelência tem todo o direito de fazer quantos questionamentos necessários, porque Vossa Excelência é o relator dessa CPI e Vossa Excelência precisa estar sanado sanar todas as suas dúvidas. Bom, próximo a fazer os questionamentos agora, a vereadora Elisa, representa Taubaté. Próximo vereador aqui fazer os questionamentos, o vereador Serginho, e também está conosco aqui a vereadora Vivi da Rádio. Também quero registrar aqui a presença do vereador Paulo Miranda, ex-presidente dessa casa, vereador Richardson e toda a equipe técnica da TV Câmara e assessores. Bom, com os questionamentos, a vereadora Elisa. Boa tarde. Meu questionamento é o mesmo da outra vez, né? Mas que o senhor Mauro já falou um pouquinho, explanou. Mas principalmente a questão da pandemia e dos aumentos, né? Da dificuldade com o aumento do contrato, mas seria qual que foi a maior dificuldade da empresa para gerir esse contrato? Esse é o meu questionamento. Obrigada. Como eu já havia respondido, a maior dificuldade foi exatamente na dotação orçamentária, né? A gente fez um pleito, esse pleito não foi alcançado em sua totalidade, foi negociado e a gente acabou acatando, bem porque
nós tínhamos essa extensão de mais um ano, numa época tão difícil para ficar se degladiando por situações. A gente optou, não sendo ainda a melhor precificação, porque a gente sabia que ia ter dificuldade. Isso daí acabou, de uma certa forma, refletindo financeiramente na empresa, mas a gente tocou o barco mesmo assim, mesmo não tendo tido o nosso pleito atendido, né? E assim a gente cumpriu até o fim dessa extensão, que era um ano a mais, né? E a partir daí encerrou-se a nossa atividade. Ok, respondido, né? Bom, com os questionamentos agora, o vereador Serginho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa, né, diretora de trabalhos dessa CPI. Boa tarde, doutor Mauro. Boa tarde. Para o questionamento, então. O contrato ele foi celebrado quando e houve aditamentos, tanto de valores quanto também de pessoal, nesse período que foi celebrado entre prefeitura e a empresa? Vereador, até peço o auxílio do doutor Bruno, mas se eu não me engano, eu posso estar me enganando, mas eu acho que nós começamos em 2015. É isso, Bruno? Então, em fevereiro de 2015, tá? E iniciamos a nossa atividade conforme o valor aferido e determinado no pleito de licitação. Durante 5 anos, nós não obtivemos nenhum aumento do nosso contrato. Tá? Anualmente, a gente assinava uma declaração abdicando do aumento que nos era cabível por lei, inclusive. Tá? Mas a gente, tendo entendimento das dificuldades e tudo mais, a gente tocou o barco, por assim dizer. Tá? Na próxima gestão, quando a gente teve uma prorrogação do nosso contrato, aí teve aquele outro aumento, um pequeno aumento, que não foi um aumento, inclusive, condizente e compatível com essa hiperinflação médica que nós tivemos na pandemia, né? E mesmo não sendo também o mais razoável, a gente tocou o barco novamente, porque a gente sabia que a gente já estava em fim de contrato e a gente queria encerrar com chave de ouro todo o trabalho que a gente prestou aí no município, né, Taubaté. Bom, esse fato, então, de não acontecer o aditamento, né, o senhor sempre acordar, isso não impactou na prestação de serviço por um município? Os munícipes, eles não ficaram com uma qualidade de serviço em todo esse período? Vereador, o que eu posso dizer para o senhor é que praticamente os médicos foram muito solidários com a gente, tá? Porque do mesmo jeito que a gente não obteve esse aumento a pedido da gestão, que não cabe a mim questionar o porquê disso, mas seguramente o gestor municipal tinha lá os seus motivos para tal. Isso foi compartilhado com os médicos e a gente não teve inflação médica durante esse período, então a gente tocou o barco, mesmo tendo uma prerrogativa legal, sem prejuízo na prestação de serviços, vereador. Bom, vamos lá. Do contrato, existe um grupo de servidores públicos e também a empresa com certeza deve ter um grupo ali de pessoas que elaboram relatórios de prestação de serviços. Como que era na gestão passada e como foi agora nesse final de contrato com a atual gestão? Como que os servidores, né, elaboravam os relatórios, fazia apontamentos, a empresa se ajustava de acordo com os apontamentos ou não tinha relatório nenhum? Explica um pouquinho para a gente, sendo que isso faz parte do contrato, né? Ter um grupo ali para fazer a avaliação da empresa prestando serviço. Vereador, absolutamente tudo que nos foi solicitado durante a gestão, nós cumprimos. Mas o que ficou bastante marcante é aquilo que eu já disse aqui em depoimento, que
a interlocução, né, com o grupo gestor da Secretaria de Saúde, ele era muito mais próximo do nosso serviço, bem porque nós éramos exatamente o corpo, né, o corpo prestador de serviços, né? Então, a despeito de haverem esses relatórios e todas as cobranças dentro da prerrogativa de lei, tudo sendo cumprido, a gente tinha acertos praticamente cotidianos nessa gestão. Porque quando se fala em saúde, saúde é uma coisa muito dinâmica, vereador. É uma coisa que você tem que ter o cabresto curto na mão, a rédea curta, porque senão a coisa desanda. E a gente teve uma percepção muito positiva dessa gestão. No segundo governo, a coisa já não correu dessa forma, né? Ela já teve outras prerrogativas e, no nosso entendimento, a gente imaginava o seguinte: isso é mudança de governo, cada governo toca do jeito que pode, do jeito que consegue ou do jeito que quer, né? E assim foi. Doutor, voltando aí agora, valores. Cláusula contratual havia uma data para ser feito os repasses para a empresa. E lembro também, não estou com o contrato aqui porque dei fim nele, mas tem uma cláusula contratual que, não cumprindo, né, a prefeitura não cumprindo com aquele pagamento, deveria ter ali um reajuste pela falta, né, de adimplência por parte da prefeitura. Gostaria que o senhor explicasse para a gente qual era o dia exato do pagamento. Esses pagamentos, eles eram realizados de forma mensal, tudo corretamente, ou havia meses que não se era feito o pagamento, a empresa tinha que arcar, né, com o pagamento dos funcionários. Se a empresa cobrou, né, cláusula contratual, olha, não pagou, multa. Se a empresa, por algum motivo, cobrou, né, cláusula contratual, a multa da prefeitura. Vereador, não, em hipótese alguma. Houveram, sim, alguns momentos em que houve atraso do dia do pagamento. O senhor me perguntou o dia, eu não vou me lembrar agora exatamente o dia pontualmente que era regido em contrato. Eu também precisaria estar com o contrato aqui, eu não estou. Mas vamos aos fatos. Houve, sim, alguns momentos em que houve atraso. Houveram dificuldades por isso, evidentemente, porque os médicos cobravam, né, os seus vencimentos com muita razão. A gente conseguiu, em todas as vezes, contornar essa situação e tínhamos, assim, uma cobrança ostensiva aí junto à Secretaria de Finanças, Secretaria de Saúde, para que houvesse o pagamento em ordem adequadamente. Em nenhum momento houve desassistência ou abalo ou desestruturação do serviço médico por conta disto, tá? Com relação à multa, também não. A gente procurou sempre ter uma relação amistosa e integrativa com o ente público governante, né? Então, no caso, a prefeitura. E a gente procurou ter, e assim a gente tocou até o fim, entendendo situações, conjecturando, mais ou menos como a gente faz também na iniciativa privada, né? A gente estendeu essa mesma prática para o público, não se fazendo prevalecer por força de lei, mas tendo compreensão de situações. Não cabia a mim julgar, né? Eu acho que a gente procurou, dessa forma, fazer como a gente faz também na iniciativa privada. E a gente tocou o barco, mais uma vez, né? Isso algumas vezes ocorreu tanto na primeira quanto na segunda gestão, né? Mas foram pontuais, não foi recorrente, tá? Então eu não posso dizer para o senhor que foi um contrato que só deu dor de cabeça, que eu estaria mentindo para o senhor. Bom, doutor, para encerrar também, só para uma questão de sanar aqui uma dúvida, né? A Essencial ficou responsável, então, só pelos profissionais. E aí a prefeitura, então, entrava com insumos, medicamentos, toda a parte de medicamentos e insumos era por
por competência ali da prefeitura. Na falta de insumos, na falta de medicamentos, implicava muito no trabalho dos médicos ali na porta de entrada dos equipamentos? Vereador, houve até vezes que a gente conseguiu, porque a gente também tem uma estrutura hospitalar, e assim, algumas vezes a gente conseguiu levantar insumos para poder fornecer no serviço público, tá? Para não ter desassistência. E isso foi uma coisa bem cordata e a título até de doação, viu, vereador? E foi uma coisa assim, verdadeira. O que eu estou te dizendo é absolutamente a verdade, tá? Porque eles pediam, porque às vezes eles tinham dificuldade para fazer a compra e pediam ajuda para a gente sempre atendeu também, tá? Isso com relação a insumos. Então, sempre que, por via das dúvidas, ia ter uma desassistência, a gente também entrava no circuito para tentar compensar e socorrer o atendimento público. Doutor, obrigado. Só por uma questão de relatório mesmo, aqui para o vereador Diego, esses atrasos nos repasses para a empresa e aí também a questão de insumos, isso ficou muito marcante na gestão anterior ou na atual gestão? E obrigado, presidente, obrigado, são os meus questionamentos. Olha, o que eu posso dizer para o senhor que assim, não teve uma prevalência, né? A grande diferença de um para o outro foi exatamente no tocante à gestão, que no primeiro governo teve uma gestão muito participativa, interativa, coordenante, e realmente a gente conseguiu fazer um ponto de equilíbrio bem feito. Na segunda gestão, nós não tivemos essa mesma interlocução. Agora, com relação à desassistência, sim, a gente não teve uma desassistência do ente público que fosse grave a ponto de comprometer os nossos serviços médicos. Houve, sim, atrasos, mas a gente segurou no peito isso daí e sem crise, sem dificuldade, a gente atravessou. Bom, voltando aqui aos questionamentos, a vereadora Vivi da Rádio também tem algumas contribuições e ela, concluindo os questionamentos, a gente conclui aqui com as nossas perguntas do relatório da CPI. Tá bom, doutor Mauro? Ok. Boa tarde, doutor Mauro. Desculpa pelo atraso. Boa tarde. Estávamos entregando lá a sala anti-escorpião no Agamute, que eu venho pedindo há tanto tempo e agora hoje conseguimos essa vitória. Então, por isso, o motivo do meu atraso. Eu já vou direto aos questionamentos. Doutor, quantos médicos a Essencial oferecia nas UPAs na gestão de vocês? Se o senhor puder especificar para mim, quantos generalistas, quantos pediatras, ortopedistas, quais tinham e quantos eram, por favor? Vereadora, esse número agora de cabeça eu não vou conseguir passar para a senhora. Eu posso te passar isso de uma maneira tranquila, mas assim, eu precisaria consultar, eu não tenho esse número de cabeça. Mas o que eu posso já adiantar com toda certeza é que dentro das prerrogativas contratuais nós cumprimos rigorosamente tudo que nos foi solicitado e cobrado contratualmente. Havendo até algumas circunstâncias em que nós cobrimos, como eu disse, situações que era, por exemplo, da sala de emergência, uma sala de emergência acabou virando uma UTI e a gente precisava tocar uma UTI num lugar que não era uma UTI. Foi uma dificuldade que nós superamos no peito, mas te dar um número exato, eu precisaria consultar o contrato e o que eu posso dizer para a senhora é que nós nunca desabastecemos o que nos foi solicitado contratualmente, bem porque a gente tinha uma diligência e a gente tinha uma fiscalização bem assídua em cima disso.
Certo, se o senhor puder levantar esses números, o quanto antes puder mandar para a gente poder fazer a comparação, é importante para a gente. A gente tinha também, doutor, alguns probleminhas que eu sempre fui muito ativa nessa área da saúde, atuava, chegava bastante para mim a falta de alguns médicos. Inclusive, nós tivemos um médico na UPA São Marino, que eu fui na madrugada lá, ele não estava em casa, ele foi mandado embora depois por conta disso, pela própria doutora Rosa. Eu queria saber, quando faltava um médico, como é que vocês faziam a reposição, visto que as UPAs, elas demandam demais, né? Principalmente naquela época, quando era na Gurilândia, na San Marino. Como é que fazia essa reposição rápida? Vereadora, o serviço médico, ainda mais o serviço médico dessa escala, portanto de larga escala, ele é um mosaico. Existem profissionais da mais alta estirpe, profissional, moral, ética, assim como a recíproca não é verdadeira. A gente tem o outro oposto. Tem gente que trata uma coisa com você, entrega outra e assim por diante. Isso aí não ocorre só no setor público, isso ocorre também no setor privado, que muitas vezes o profissional ele se faz uma entrevista, numa apresentação exímia, muito bem, e quando ele vai a campo, as coisas não são bem assim, e ele delibera por conta própria, assim, coisas de abandono de plantão, coisas de sair do plantão para ir comer uma pizza em casa. Isso nunca foi tolerado. A gente não tem como fazer uma vigilância extensiva 24 horas, porque a gente conta com a integridade dos profissionais. E sempre que tomamos conhecimento disso, a gente simplesmente não tem perdão, não tem interlocução. A gente cessava o atendimento desse profissional e ele que fosse buscar em outra freguesia, não com a gente. Tá? Isso a gente fez em todos os nossos serviços. E o que ocorre, repito, mesmo na atividade privada, ocorre também na pública, porque aí é mais uma coisa de caráter humano do que estruturação profissional. Certo, doutor. Hoje a gente tem 4 UPAs atuando e hoje 2 empresas gerindo, que eram 3. E agora nós temos 2. Eu acredito que cada empresa, cada OS tem a sua conduta de maneira diferente. Cada um presta um serviço à população. O senhor, com a experiência que o senhor tem, com o tempo que o senhor teve de casa, no caso geriu as 4 UPAs, né? O senhor vê problema nisso? O senhor acha que isso pode não ser saudável? Porque quando você é gerido por uma só empresa, existe a regra para todos. E hoje nós não temos isso. Qual é a visão do senhor, com a experiência de acho que 8 anos ou 4 anos que o senhor ficou, sobre essa conduta? Aqui em Taubaté, 6 anos. Né? Taubaté foram 6 anos. Como eu já tinha respondido anteriormente, eu acho que a unificação dos serviços, eu acho que ela é muito mais saudável, né? Porque se você tiver um serviço ruim, você logo vai identificar que esse serviço ruim não lhe atende, vai haver um clamor enorme para que as coisas sejam conduzidas de uma maneira a ser corrigida o mais brevemente possível, né? Quando você tem diferentes gestores, você esquarteja o equipamento de saúde municipal. E cada OS vai ter um corpo gestor de uma natureza distinta da outra, com propriedades, com capacitações, com visão de mundo de mercado, mesmo experiência profissional, que vão ser diferentes. E, portanto, essa demanda de serviços vai ser diferente. E o ente público, no caso a prefeitura, ela vai ficar vendida até para fazer a gestão disso tudo, porque ela está multidiversificando os serviços de um corpo único de saúde, que é o corpo municipal. Então, ao meu ver, eu não vejo isso com bons olhos. Se fosse eu gestor e se a prefeitura fosse uma entidade privada, jamais eu esquartejaria o serviço. Legal, doutor. Obrigado pela resposta. Minha última pergunta. O senhor me corrija se eu estiver errado, mas foram muito poucas vezes
que vocês tiveram atraso de pagamento dos médicos, né, nas UPAs. Isso acontecia constantemente? A empresa ela tinha um capital para poder segurar caso a prefeitura atrasasse com vocês o repasse? Porque hoje a gente vem passando por esse problema. A gente está, inclusive, hoje com funcionários sem receber de 2 UPAs porque não foi feito o repasse para a empresa que gere. Como é que o senhor fazia? O senhor segurava a onda da prefeitura, entre aspas? O senhor conseguia pagar e esperar que a prefeitura fizesse o repasse? Ou o senhor dependia única e exclusivamente desse pagamento da prefeitura para que o senhor pudesse fazer o pagamento dos médicos? Vereadora Vivi, assim, como eu já disse, nada que desabastecesse o nosso serviço. Mas o que a gente conseguia segurar, repito, a nossa experiência na iniciativa privada, ela foi aplicada na iniciativa pública e com muito sucesso, tá? Muito sucesso. E portanto, diante desses atrasos, que não foram muitos, que foram pontuais, a gente administrava os prazos dentro do limite de tolerabilidade aceitável pela comunidade médica. Portanto, a gente sabia fazer as colocações com muita propriedade, muita veemência, ao mesmo tempo entendendo as dificuldades do setor privado, no caso, a Secretaria de Finanças e a própria Secretaria de Saúde, que sabia das dificuldades. Então, a gente segurava até um ponto possível e a Prefeitura não nos assistia no sentido de a gente ficar, assim, dentro de uma estrutura de inadimplência plena, tá? Com relação ao capital da empresa, sim, nós tínhamos o capital para fazer essa cobertura, mas a gente deixava até para uma segunda instância como se fosse um estanque definitivo de segurança, né? E nós nunca precisamos acioná-lo. A Prefeitura sempre nos atendeu em prazo, em tempo concorrente, para não ter nenhum problema com o desabastecimento dos serviços. Tá certo, doutor. Obrigada. Presidente. Obrigado, vereadora Vivi da Rádio. Doutor Mauro, eu vou fazer alguns questionamentos. Como são várias perguntas, eu peço que a resposta seja bem breve e objetiva, sucinta e objetiva, tá bom? Eu tenho alguns questionamentos aqui. No momento da rescisão contratual entre a empresa e a prefeitura, houve algum aviso prévio do município para a rescisão contratual? Eles avisaram vocês com uma certa antecedência para que se preparasse a essa questão? Vereador, praticamente a gente já sabia que ia ter a rescisão, porque... Por conta da finalização do contrato, né? Exato, por força de lei não poderia mais haver continuidade, né? Sim. Então, não houve esse diálogo para que houvesse uma possibilidade de renovação de contrato ou algo assim, né? A gente já sabia que ia ser automático, né? Beleza. Segundo questionamento. A empresa foi procurada pela gestão, pela Secretaria de Saúde, para formular proposta orçamentária visando a ampla concorrência, considerando que já atuava na rede de saúde. Por exemplo, vocês já estavam há vários anos prestando esse serviço ao município. Vocês foram consultados em algum desse período para que fizesse uma proposta orçamentária? Não, porque o que foi passado para o nosso staff, né, é que apenas as OS poderiam se qualificar. Nós não somos OS, somos uma empresa. Sim. A empresa recebia mensalmente a fiscalização da Secretaria de Saúde durante seu contrato, na gestão passada? Sim ou não? Sim. O senhor se lembram quem fazia essas fiscalizações? Quem estava à frente dessas fiscalizações? Basicamente a doutora Rosa em loco, porque ela era bastante atuante nesse sentido. Doutora Rosa e? Doutor Ebram, menos, João mas Ebram. quem estava muito à frente é a doutora Rosa. Tá. Na parte operacional, né? Tá. Na nova gestão, o senhor atravessou a gestão, o senhor pegou uma parte da gestão do governo Saúde. Quando o senhor teve essa mudança de gestão, quem fazia essas fiscalizações?
Aí abrandou-se mais, porque a interlocução que o doutor Manuel acabava tendo era basicamente com o Fabrício e assim, não tinha uma interlocução das melhores. Né? Tá. Veja bem, não o conheci pessoalmente, tá? Tudo bem. Para os casos que ocorreram a fiscalização por parte da Secretaria de Saúde, foi lavrado algum termo de ajuste, notificação ou orientação formalmente? Vocês tiveram algum problema? Tivemos, assim, algumas vezes, mas coisa pontual. Por exemplo, a utilização de EPIs, que são equipamentos de proteção individual. E a gente, dentro do critério da lei, a gente procurou cumpri-los todos. Tá. Outro questionamento. A empresa recebia pedidos de serviço ou pedido de mão de obra que não estavam pactuados no contrato? Na gestão passada e nessa? Precisamos diferenciar. Não necessariamente, mas acabou acontecendo, vereador. Acabou acontecendo que a gente ficou tocando uma estrutura de UTI sem termos isso no contrato. Antes da pandemia, durante a pandemia? Já tinha isso antes da pandemia e mais do que nunca na pandemia. Tá. Essa mesma pergunta na nova gestão? Sim. Teve? Acabou se estendendo. Tá. Vamos lá. Próximo questionamento. A Secretaria de Saúde pontuava quais funcionários a empresa deveriam permanecer ou os quais funcionários deveriam ser desligados? Ela tinha alguma influência ou gerência sobre a essencial? Algumas vezes foi nos solicitado, mas assim, em caráter disciplinar. Por exemplo, um médico que perdeu a linha, um médico que não foi cortês com o paciente, ou desarranjos dessa natureza. Mas, por força profissional propriamente dita, não que eu tenha lembrança. Tá. A Secretaria de Saúde, alguma vez, indicou profissionais para compor o quadro de funcionários da empresa de vocês? Não, nunca. Ok. Nunca. A empresa realiza processo seletivo para a contratação de seus profissionais? Ou seja, esse caso aqui, o senhor falou aí que tem a parte de sócio da empresa, né? Pessoa jurídica, não é isso? Esse é o modelo, mas, por exemplo, na incorporação do profissional, ele passava numa entrevista, a gente fazia, assim, uma verificação do currículo médico do profissional, né? E fazia uma entrevista e depois a gente dava o devido encaminhamento dentro da qualificação do médico. Agora uma pergunta bem pontual e importante. A empresa chegou a receber alguma punição por não preencher algum posto previsto no contrato ou alguma infringência no contrato? Não. Nunca? Nunca. O senhor nunca recebeu alguma advertência, nem nada assim negativo em relação ao contrato que vocês prestavam com a prefeitura, com o município? Veja bem, advertências, sim, algumas pontualidades, mas assim, em tempo corrente a gente já procurava fazer a correção. Doutor... Isso muitas vezes não ia nem para formalidade, a gente já ia corrigindo. Entendi. Em tempo. Era mais verbal, então, alguns casos pontuais, é isso? Verbal e a gente já atendia de pronto. Tá. Entendeu? Com brevidade então, nenhuma vez o senhor chegou a receber uma advertência ou multa, ou seja, não. Por escrito? Orgulhosamente, não. Parabéns. Qual a postura da Secretaria de Saúde nos casos em que a empresa não conseguiu preencher a escala médica ou a escala... houve algum atraso, algum desconto no repasse? Houve algo pontual? Por exemplo, um médico faltou. Era feito esse desconto? Ou... O médico faltou? Por exemplo, Vereador? Não, é preciso entender. O médico faltou, isso é recorrente, mas a gente tem um dispositivo de coberturas para essas eventualidades. Então, a gente já tem um staff que está a postos para cobrir aquela deficiência em tempo, sem perder a potência do serviço. Tá.
A empresa prestava conta do valor recebido mensalmente para a execução dos contratos firmados? Sim, exatamente como a lei manda. A Secretaria de Saúde realizava apontamentos quanto aos documentos fiscais? Sim, Tinha comprovantes de pagamentos, relatórios das atividades? olha, tudo que as formalidades demandassem, nós cumprimos e tivemos a reciprocidade do ente público. Bom, eu só quero deixar registrado aqui, igual na outra oitiva que nós fizemos, se o senhor não teve nenhuma advertência de algum caso que passou dos limites, se o senhor não teve nenhuma notificação e o senhor não teve nenhuma multa, que é sinal que o senhor prestava um bom serviço no município de Taubaté, né? Olha, eu acredito que sim, viu, vereador? Acredito que sim. Tá. Eu vou deixar o senhor fazer as considerações finais agora, porque nós estamos encerrando aqui esse período de questionamentos. Até eu acho que temos outra empresa que vai entrar aqui daqui a pouco, a Ergoquali, e nós vamos ter que ajustar aqui a parte técnica e tal, mas eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais do senhor, algo que o senhor gostaria de relatar que não foi perguntado ou alguma coisa assim, para a gente encerrar a parte do senhor. Tá bom? Vereador, o que eu gostaria de deixar documentado é que foi uma grande honra a oportunidade de a gente ter tido de prestar o serviço aí para a população de Taubaté. A gente saiu com a cabeça absolutamente erguida e ciente da boa qualidade dos serviços prestados. Veja bem, eu não quero ser também piegas a ponto de dizer que é o melhor do mundo, não estamos muito longe disso, mas a gente sempre se esmerou por qualificar melhor, por abordar melhor, por ter diligência sobre o nosso serviço. E a resposta foi de uma reciprocidade muito grande com o corpo dos médicos, que até hoje nos ligam, lamentando e sentindo a saudade dos tempos que a gente tinha essa inter-relação com o corpo médico. E praticamente a gente fazia chegar o que o gestor de saúde quer no que a gente chama de chão de fábrica, que é exatamente a relação médico-paciente. Na medida do possível, a gente procurou e alcançou intentos aí que foram fantásticos dentro do possível. E eu gostaria de deixar registrado que foi um grande orgulho, uma grande satisfação ter prestado o serviço. E quiçá a gente espera que se algum dia a gente tiver a oportunidade de retornar, será um grande prazer. Doutor Mauro, o senhor ainda continua prestando serviço em algum município? Sim. O senhor pode citar para a gente quais? Hoje nós prestamos serviço no município do Guarujá. Guarujá. Isso. Tá certo. Bom, muito obrigado, doutor Mauro, muito obrigado, doutor Bruno, pelas considerações. Sabemos que vocês enfrentaram um obstáculo terrível, foi no período da pandemia, e vocês passaram bravamente por esse grande desafio e saíram de cabeça erguida no município de Taubaté. Então, merece nossos cumprimentos, nosso reconhecimento aqui em Taubaté. Que Deus abençoe o senhor e todos que compõem essa empresa, tá? Uma boa tarde aí. Muito obrigado, vereador. Um abraço. Bom, enquanto nós vamos preparando... Obrigado, pode retirar eles aí, por favor. Vamos ver se abre outro link. Enquanto isso, a gente vai dar uma pausa aqui de aproximadamente 2 minutos, 3 minutos. Já retornamos, se assim Deus permitir, com o questionamento da Ergoquali.
Olá pessoal, tudo bem? Estamos voltando aqui às oitivas da CPI que investiga as OS da saúde. A primeira parte hoje foi interrogado a Essencial Medicina, que prestava serviço de medicina aqui no município de Taubaté. E no segundo bloco agora seria a Ergo Quali, mas estamos tendo alguns problemas técnicos e não conseguimos linkar com o convidado. Porém, nós já tivemos uma outra oitiva que nós indagamos eles de vários questionamentos. Os vereadores participou o vereador Serginho, a vereadora Elisa, o vereador Diego e a vereadora Vivi da Rádio. E nós fizemos vários questionamentos, nós temos um relatório aqui dos questionamentos com as respostas deles. Só que nós gostaríamos de deixar registrado, né? Só que por alguns problemas técnicos nós não estamos conseguindo. Lembrando que na próxima segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui às 14 horas e você vai poder acompanhar ao vivo e a cores aí com a primeira oitiva de fato mesmo da CPI que investiga as OS da saúde. E teremos aqui alguns servidores que estarão prestando esclarecimentos a esta comissão parlamentar de inquérito. Relator, gostaria de deixar registrado mais alguma coisa? Queria falar alguma coisa? Vereadora Vivi? Vereadora Elisa? Vereador Serginho? Bom, como temos esse problema técnico, nós vamos reagendar uma nova data para a Ergo Quali estar prestando esclarecimentos aqui. E como não tem nada mais a declarar, eu declaro encerrado essa oitiva na data de hoje. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês.